Agora, um tema muito interessante e importante para o nosso dia a dia, no trabalho, inteligência emocional. Você com certeza já deve ter ouvido falar dela. Na prática, é um conceito da psicologia usado para designar a capacidade do ser humano de lidar com as emoções. Mas para isso acontecer, é preciso haver equilíbrio entre algumas áreas presentes, né? Os dois hemisférios do cérebro, o esquerdo e o direito. Verdade, segundo algumas pesquisas, o sucesso de uma pessoa tem 80% de relação com o seu quociente emocional. Enquanto isso, o chamado quociente de inteligência é responsável apenas pelos outros 20%. Mas quem está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse tema é a terapeuta integrativa Cristiane Veringer. Cristiane, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Eu espero ter falado o seu sobrenome da maneira correta. Então, queria primeiro te agradecer e perguntar para você a respeito dessa valorização cada vez maior da chamada inteligência emocional. A gente já vem ouvindo falar de inteligência emocional há algum tempo, mas hoje ela faz parte daqueles soft skills, não é isso? Hoje, quer dizer, cada vez Sim. mais valorizada pelo mercado de trabalho e pelas relações também, né, Cris? Isso mesmo. Então, bom dia, boa tarde. Esse horário é um pouquinho, né? Bom dia, boa tarde para algumas pessoas. Mas prazer estar com vocês, Querine e Tainá. Obrigada pela oportunidade de transmitir, né? Levar informações aí para as pessoas que possam ajudar. E sim, inteligência emocional a gente tem falado, né? Cada vez mais. E ela é um diferencial, né? Cada vez maior aí quando a gente fala de mercado de trabalho e tudo mais. Está se evoluindo muito, cada vez mais, a inteligência artificial, né? Mas o que os robôs não conseguem fazer, por mais que a gente evolua aí na tecnologia, é essa parte da inteligência emocional. Então, acaba a gente ficando com um diferencial maior. A gente acaba tendo uma facilidade muito grande de ter bagagem técnica, né? Conhecimento está cada vez mais fácil, mais acessível, enfim. Só que essa bagagem emocional acaba sendo um diferencial quando essa bagagem técnica, né, acaba sendo muito mais fácil da gente adquirir, né? E, bom, independente de mercado de carreira, como você estava falando aí, Quirino, o mundo, a gente é comunidade o tempo inteiro, né? Estamos aqui em pessoas, tem equipe. Se a gente está trabalhando, mesmo quem é autônomo, um artesão lá, está trabalhando sozinho no ateliê, não, ele tem cliente, ele tem fornecedor, né? Então, como a nossa convivência é com pessoas, o nosso relacionamento ele é permeado pelas emoções, não tem como, né? Eu não sei se vocês sabiam, mas a gente não consegue impedir a gente de sentir emoção, vocês sabiam? Interessante. Olha, eu já passei por algumas experiências assim. Eu quero segurar, mas não vai, né? Não... Então, as nossas emoções básicas, né, elas são reações. Então, por exemplo, quando alguém é injusto com você, por exemplo, fala alguma coisa que bate contra os seus valores ou faz alguma coisa que você considera errado, na hora, você não fala assim, tá bom, agora eu vou sentir raiva, né? Você simplesmente sente, é uma resposta. As emoções são respostas, conforme o que acontece. Quando a gente perde alguém ou uma oportunidade, alguma coisa que a gente queria, a gente não escolhe sentir tristeza, a gente sente, né, aquela perda. Então, as nossas emoções, as básicas, né, elas são reações. Então, por mais que aqui, por exemplo, nessa entrevista, né, a gente está aqui num ambiente gostoso, quem está assistindo pode achar que, não estou sentindo emoção nesse momento, mas a gente não consegue não sentir emoções. Só que algumas são, né, mais presentes que outras. E é tão importante a gente falar de inteligência emocional e a gente ter essa habilidade, né, porque é uma habilidade que a gente desenvolve, porque, assim, quando a gente está numa situação, por exemplo, né, de às vezes ter que conversar uma situação complicada com uma pessoa, a gente às vezes vai estar nervoso, né, chateado, enfim, com um desafio, e nem sempre a gente consegue falar como a gente gostaria, né, nem sempre conseguimos nem falar. Então, a emoção, na medida, ela vai nos ajudar. Né, se a gente não consegue transmitir a nossa emoção, a gente acaba represando, não consegue se posicionar em situações, né, acaba gerando problemas. E também, quando a gente exagera em qualquer emoção, normalmente a gente também acaba gerando problemas, tanto na área pessoal quanto no trabalho. Agora tem uma pergunta que é até junto com até um depoimento, né? Como que é importante, né? Qual a importância da gente ter essa inteligência emocional
principalmente dentro do trabalho, e se tratando de lideranças, né? Hoje nós temos pessoas, gerentes, lideranças, que às vezes têm que lidar com a equipe, os funcionários, mais o público, que são talvez os clientes. Como que a gente lida com tudo isso? Como é que a gente trabalha essa questão nessas áreas, né? A importância de ter isso, né, nesses setores? Sim. A gente fala muito, né, na parte de carreira, não tem como a gente não falar, tanto é que se nomeou, né, as soft skills que vocês já falaram. Então, é o que é além da bagagem técnica, né, são as nossas habilidades comportamentais, socioemocionais, que a gente diz, que é como eu lido comigo mesmo e com as pessoas, né, e essas habilidades, elas vão interferir totalmente, né, às vezes até já no processo seletivo para ser contratado, em trabalhar em equipe, liderança, né, principalmente, e de você conseguir percorrer, né, uma jornada de sucesso na sua carreira, né. Então, a inteligência emocional e a empatia que está dentro de inteligência emocional, elas são já, né, estão entre as top 10 soft skills. Então, o mercado de trabalho, mesmo que vá tendo uma adaptação aí de um ano para o outro, eu estava dando uma olhadinha nas top 10, né, agora de 2022, inteligência emocional, empatia é uma delas que está ali, essas não saem. E a gente tem outras que também dependem da inteligência emocional. Então, por exemplo, uma comunicação eficaz, uma liderança, né? Claro que eu vou desenvolver habilidades para isso, mas como é que eu vou ser um bom líder quanto o líder normalmente tem muita responsabilidade, né? Lidar com pessoas, e também ele tem uma vida. A gente não é só a nossa carreira. Então, como que um líder vai conseguir chegar, estar motivado, né? Ter uma clareza ali para trabalhar com a equipe, ter um controle emocional, lidar com problemas, com imprevistos ali, com estresse, se ele não souber, né, lidar com as emoções dele e também com as dos outros, né? Porque às vezes a pessoa chega assim, fora do controle. Ou não consegue performar, né? Às vezes a pessoa que ela, ao invés de exagerar a emoção, ela está travada, né? Essa emoção ela não tem muito medo, muita insegurança. Então o líder vai tentar também trabalhar aquela pessoa para que ela possa se expressar melhor. Então, quando a gente fala de carreira, a inteligência emocional realmente é uma habilidade que está ali presente. Quanto mais a gente desenvolver, mais competitivo a gente vai ser e também mais sucesso, né? Porque não é uma questão assim de, nossa, eu preciso ter. Ela faz bem para a sua vida, né? Você tem menos conflitos, você consegue conversar melhor com as pessoas, ser você mesmo, né? Conseguir se expressar. Então, é uma coisa que acaba, não só na carreira, mas acaba interferindo, a gente ganhando em tudo. É verdade. Agora, Cristiane, a inteligência emocional, ela é nata? Ela pode ser desenvolvida? Existem ferramentas para desenvolver a inteligência emocional? Treinamentos para desenvolver a inteligência emocional? Ou isso nasce com a pessoa, tem a ver com temperamento? Explica isso para a gente. Uma ótima pergunta, Quirino. Que quando a gente fala que é uma capacidade, né? A gente fala, não, a gente é inteligente, a gente pensa, a gente tem um raciocínio. Mas mesmo a nossa inteligência intelectual, digamos assim, tem pessoas que desenvolvem mais do que outras, né? Com educação, a gente vai se desenvolvendo com aprendizados tanto de leitura quanto experiências, enfim, a gente vai desenvolvendo. A nossa inteligência emocional também. Então, vamos entender que ela é uma habilidade como qualquer outra, né? Hoje, tudo que a gente faz, que a gente tem como habilidade, a gente aprendeu e desenvolveu, e não foi de uma semana para outra, né? Não vou aprender uma língua, vou fazer o melhor curso do mundo, né? Em 15 dias, nossa, estou falando. Não, a gente precisa do conhecimento e também da prática, né? Internalizar aquilo. Então, a inteligência emocional também é uma habilidade. Nosso cérebro maravilhoso, né? Do jeito que ele tem essa capacidade. Então, isso é ótimo, porque já pensou se a gente não tivesse? Se a gente fosse completamente reativo a tudo, a nossa vida ia ser um caos, né? Então, a gente tem essa capacidade de reconhecer as nossas emoções e também interagir com elas, e a gente vai desenvolvendo. Como todo desenvolvimento, um pouquinho eu digo que a gente, mesmo que quem não tenha feito nenhum curso específico de inteligência emocional, alguma inteligência emocional ela tem, né? Porque eu falo, olha, quando você vai falar com uma pessoa, você fala tudo o que você quer? Não, né? Você já enfrentou uma situação que você falou, olha, eu tô nervosa, eu tô insegura, mas eu fui. Então, alguma inteligência emocional aí, porque senão você não teria agido dessa forma, né? Então, um pouquinho de inteligência emocional a gente já vai adquirindo na nossa criação, na nossa família, nas nossas referências.
E aí, a gente já começa a ter algumas influências, né? Então, quando você cresceu num lar, num ambiente que você foi estimulado a falar as emoções, a você se expressar, vai ser melhor para você vai ter mais facilidade. Quem aí ouve muito, engole o choro, né? Não chora, não pode. Tá com raiva? Não, isso aí é birra. Então, a nossa próprio modelo de criação, que ainda bem, né, evoluiu muito, tá? A gente está com informação, essas novas gerações vão ser muito melhores em inteligência emocional, mas nossos pais fizeram o melhor, né, do que eles podiam, né, dentro do que eles sabiam. Então, muita gente, eu sou da geração que, né, muita disciplina. Então, aí a gente tem mais dificuldade de se expressar emocionalmente. Ou a gente não fala, ou a gente fala demais, né, as expressões. Então, fora essa parte ali de educação, das nossas próprias experiências, porque as experiências também vão nos ensinando, né? Uhum. Que a gente vai crescendo, vai experienciando. Mas a gente tem sim, tem curso, tem livro. Inteligência emocional é um tema, gente, que é assim, serve todos os tipos de gostos, assim, de aprendizados. Então, muito conteúdo gratuito hoje em dia, que bom, né? Muito canal, muitas pessoas falando, cursos, livros que a gente pode realmente desenvolver. Bacana. Muito bem. A questão da inteligência emocional, agora, vamos analisar, assim, por exemplo, nós acabamos de sair dessa nova geração, acabamos de sair dessa pandemia, onde tantas notícias, né, nos assustaram ali, ficamos dentro de nossas casas, e agora trabalhando como home office, e agora está tendo esse retorno. Você acha que nesse momento, por exemplo, é um momento bem oportuno para as empresas se preocuparem com isso, com seus funcionários que estão voltando? Você acha que tem essa relação? Sim, a gente tem, né, tem a questão da inteligência emocional, né, Tainá, e também tem a questão do nosso sistema nervoso, como ele reagiu a tudo isso que aconteceu. Né? Então, tem muitas empresas, eu até tenho participado já de algumas palestras, de algumas atividades, né, em empresas, justamente quando elas estão fazendo esse trabalho, né, de retorno ao velho normal, né, mas que a gente ficou muito desconectado, não socializou, muito impactado de uma maneira muito forte, como nunca antes, né? E também, além de muito forte, muito tempo. Então, o que aconteceu com o nosso sistema nervoso, que acho que vou explicar bem brevemente para vocês, que ajuda todo mundo a entender que não é algo errado comigo, né? É que o nosso sistema nervoso, ele fica, tudo que possa representar um risco, uma ameaça, a gente entra em alerta, que é a nossa emoção da ansiedade. A ansiedade nada mais é do que um preparo, né? A emoção que fala, opa, né, pode estar acontecendo alguma coisa aí. E a gente sente fisicamente. O nosso corpo dá todos aqueles sintomas que nada mais é do que a gente ficando pronto, né, para qualquer coisa que possa acontecer. Os pensamentos, né, ficam e se, e se. Então, a ansiedade é a nossa emoção de alerta. E foi a emoção que a gente mais viveu desde o início da pandemia, né? Mudança, imprevisto, risco, vírus, saúde, perda, né, economia, muita incerteza, né? Então, a gente ficou tanto tempo em estado de alerta que o nosso sistema nervoso, ele desbalanceou. E agora ele está mais sentindo esse estado de alerta, essa preocupação, essa reatividade, do que ele está como um normal. Então, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, sim, né? Uma adaptação. Tem pessoas que vão precisar de um apoio profissional para isso, normal. E aí, nessa volta do trabalho, algumas pessoas podem estar sentindo dificuldade para socializar, para concentrar, né, para trabalhar mesmo. Então, é muito legal as empresas estarem fazendo um apoio em cima disso e as pessoas também, por si, né, buscarem alguma ajuda, algum apoio, alguma informação sobre isso que vai ajudar, sim. Muito bom. Gostaria muito que você deixasse os seus contatos aqui para quem quiser acompanhar o seu trabalho, conhecer um pouquinho mais, até mesmo trocar uma ideia, né? Claro, enfim, vocês estavam falando no começo, né, sempre falam que adoram interagir, enfim, fala deixem aqui os comentários, eu sou, assim, tenho um trabalho nas redes sociais já há alguns anos bastante forte, justamente para isso, né, para a gente conseguir levar informação até as pessoas, informação que ajude, que oriente, né, e oportunidade das pessoas melhorarem para aquilo que realmente elas precisam de uma ajuda. Então, eu também adoro interagir, convido todo mundo, né, para estar comigo lá. Minha rede principal é o Instagram, que é @crismeuequilíbrio, né? E com esse usuário vocês me encontram em todas as redes. Se alguém, YouTube também, o Facebook, mas o principal me encontram no Instagram. Ali a gente interage bastante e vai ser um prazer ter
vocês lá também. Muito bom. Tá aí na tela, então, para você que está acompanhando aqui a nossa entrevista, é @CrisMeuEquilíbrio. Cris, obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer enorme conhecê-la, recebê-la e volte sempre, né? A gente quer falar de outros temas também com você. Prazer é meu, contem comigo.